Então vamos lá, vou falar mais uma vez. Essa proposta de maio e junho é que a gente possa falar de prosperidade. Então, em várias aulas, a gente vai falar especificamente sobre dinheiro, mas é muito importante que vocês saibam que no fluxo, a prosperidade, ela não é só dinheiro, não é só isso que envolve esse movimento de prosperidade. O que é você ser próspero, na verdade? É você ter ao seu alcance, ter disponível para você tudo aquilo que você precisa. Então vamos supor que alguém fale assim para mim, eu acho meio difícil, mas alguém fale assim para mim, ai, Lari, eu não preciso olhar para as minhas questões de dinheiro, né? Mas você vai poder levar como inspiração para várias outras questões que você tem na vida. E você, com certeza, se você está num nível financeiro, você pode sempre aumentar ele, né? Como eu disse para vocês na primeira aula lá no fluxo, o dinheiro, por que ele é tão importante? Porque, na verdade, é a forma que a gente tem de manifestar o divino aqui nesse planeta. A gente veio aqui para trabalhar com essas manifestações, para aprender a lidar com dinheiro. E nunca é saudável, na verdade, que a gente negue isso, né? Eu já vou até pegar meu pé, já sei de quem que eu posso falar. A Rosália até escreve aqui, né? Felicidade, sucesso não é só ter dinheiro. Não é só ter dinheiro, mas hoje a gente vai começar a falar justamente sobre por que eu fico no modo sobrevivência, né? Por que eu fico só por que eu não posso ter felicidade, dinheiro, sucesso, saúde, tudo em abundância. E existem várias formas do porquê a gente muitas vezes não vai conseguir vivenciar isso na vida. Eu já tive épocas que ou eu estava bem financeiramente, ou eu estava vivendo um relacionamento. Aí, quando eu arrumava um relacionamento, eu parava de ganhar dinheiro. E você pode perceber que algumas pessoas manifestam alguns padrões assim desse tipo, né? É como se todas as áreas da vida não pudessem estar ok. E prosperidade, na verdade, é quando você está fluindo por todas as áreas da sua vida. No fluxo, vai olhar justamente para isso, para essa fluidez. Chegou um determinado momento da minha vida que eu decidi que qual era meu objetivo. Um dia eu vou contar para vocês quando eu fiquei sem objetivo nenhum. Mas assim, eu decidi que o meu objetivo era viver o fluxo, era chegar no fluxo e só. O fluxo de vida que estivesse disponível para mim, mas que o fluxo ele realmente estivesse completamente aberto. E a Ana fala aqui, né? Não precisa ser ou. E essa é uma das principais questões que, em determinado momento, a gente vai trabalhar. Porque pode ser dinheiro, e felicidade, e saúde, e paz interior. E grande parte das pessoas vai ter uma tendência a achar que é ou paz, ou dinheiro, ou saúde, mas eu acho isso conscientemente? É lógico que não. Quem esteve aqui na aula de ontem viu que essas coisas elas estão muito mais profundas, né? E pode ser também do inconsciente pessoal, né? Do meu inconsciente da minha infância, do que estava ali programado, né? Desde que eu nasci, das coisas que eu vi, das coisas que eu vivi. É, a minha sogra, ela sempre fala assim, uma frase que bate, assim, sabe? Que me desafia. Não é em nenhum momento criticando, mas eu acho muito interessante porque ela fala sempre assim, tudo não terás. Aí toda vez que ela fala isso, eu fico perguntando, mas será que não mesmo? Né? Será que não? Por que não? Né? E como que isso deve vir desde sempre? Né? Para ela, pelo menos, de que tudo ela nunca vai poder ter. E isso faz que a gente obrigatoriamente desequilibre alguma parte da nossa vida quando a gente conquista algo que a gente quer. A Lu fala, minha família fala sempre
que não traz felicidade. É terrível e eu fico no pensamento que eles estão errados, Lu? E aí o grande desafio nosso, que a gente vai falar sobre isso também, é não julgar, né? É justamente entrar aí nesse contexto de entender que o outro traz é o que o outro traz, né? A gente não precisa entrar em luta necessariamente com isso. O nosso tema de hoje, ele é muito interessante. Eu vou falar sobre um dos principais assuntos que faz com que a gente não consiga começar o desbloqueio, porque a minha intenção essa semana é começar a dar umas provocadas no sistema de vocês para que venha à tona o que a gente precisa mesmo limpar. E a gente começa fazendo isso, então, com a proposta do mantra. Eu não sei, acho que não deu tempo de vocês verem a aula, né? Alguém viu? O mantra Shrain. O mantra Shrain é um mantra. Ai, teve gente que até conseguiu ouvir já, gente. Sensacional. Sandrine, escutei 3 vezes. É isso aí. Escute mesmo, porque assim, ele mexe, gente. Pensa num mantra que assim é poderosíssimo. Thaís, esse mantra é um mantra que tá lá no portal e tem o áudio para vocês baixarem. Ele é um mantra que parece bem doido, mas assim, ele é muito poderoso, da deusa Lakshmi. E eu vou passar também para vocês o gráfico agora da deusa Lakshmi, do mantra. Então, assim, do lado direito, Sandrine, legal. Eu vou falar para vocês sobre os lados. Nath, é isso mesmo. Às vezes, a gente não vai conseguir fazer perfeito. Perfeito que seria colocar o mantra e ficar lá e cantando e fazendo e imaginando todo o fluxo de energia. Mas o importante é o quê? Que vocês coloquem na rotina de vocês de alguma forma. Eu, por exemplo, estou fazendo uma rotina com um áudio de Cryon, que eu vou passar, inclusive, para vocês também em um momento aqui do No Fluxo. E tem dias que não dá para eu ficar ouvindo ele, mas enquanto eu tô tomando café da manhã, eu coloco, sabe? Para que aquilo fique ali ressoando. Renata, eu ouvi, é bem doido mesmo. Carol, quando a gente não consegue puxar a energia pelas costas, é porque é o nosso passado. A gente não consegue puxar a energia do passado. O passado ganha de você. A Sandrine falou da lateral, né? Os braços, né? As laterais, e aí tem lado feminino, lado masculino, é a nossa força de trabalho, é a nossa força de ação. Que se você for pensar, Sandrine, tem bem a ver com a tua história também, assim como a minha mãe fala sempre que ninguém da minha família vai casar com um homem rico. Ai, gente, graças a Deus que a gente vai ter uma hora só para limpar a crença. Eu tenho uma lista de crenças para passar para vocês e vocês vão passar a de vocês. A Renata cantou, ouviu 3 vezes. Eu também acho, Nath, que o momento perfeito para vibrar no fluxo da abundância é quando a gente está trabalhando. Eu adoro imaginar as moedas caindo enquanto eu ouço o mantra. Ótimo, ótimo. Então, o mantra vai fazer parte da rotina dessa semana. E se vocês conseguirem manter o mantra para sempre, tô brincando, para sempre não precisa. Mas durante um processo aí, pelo menos 10 dias, eu falo ali, né? 3 vezes por dia, é muito bom, gente. Esse mantra ele sacoleja literalmente assim as nossas áreas de prosperidade. Eu tenho vários relatos, tanto meu quanto de cliente mesmo. E todas as vezes que eu estou precisando de movimentação nessa área, um dos recursos que eu uso é esse mantra. Eu tenho 2 recursos muito poderosos, que é esse mantra e que é uma outra oração que eu nunca passei para ninguém,
mas que todas as vezes que eu faço, gente, a minha vida financeira revira. E os gráficos, lógico, eu tenho altas histórias com o gráfico prosperador, assim. Mas a gente vai passando aos poucos. Janaína, só que esse mantra, ele é diferente de todos os mantras que você já ouviu. Ele é engraçado até. Eu acho ele divertido. No começo, a primeira vez que eu fui fazer, eu ficava um pouco com... Não é com vergonha, eu acho que é vergonha, assim, tipo, ai meu Deus, alguém vai me ver fazendo isso. E depois virou brincadeira. E até hoje, quando o João ele quer tirar sarro de mim, ele começa a falar pra mim, Shren, Shren. Eu vou mandar oração com vocês, sim. Gente, eu estou com arsenal de recursos para a vida financeira. Por quê? Porque olhar para a vida financeira foi o meu maior desafio. O primeiro, porque logo que eu comecei no mundo do desenvolvimento pessoal, eu não pensava em trabalhar relacionamento. Depois do que ficou travado foi relacionamento. E se você for pensar, pode ser inclusive por conta disso, porque eu resolvi a minha vida financeira e travou total o relacionamento, né? Então eu finalizei, não é que eu finalizei o meu processo, mas eu acho que finalizei a minha fase dos 10 anos, porque foram 10 anos, né? Trabalhando muito intensamente a vida amorosa. Mas eu entrei, na verdade, passei a grande maioria dos anos trabalhando a vida financeira, entendeu? E aí eu entendi que para eu ir além, e só por isso que eu trabalhei a vida amorosa, porque eu não estava nem um pouco disposta. Eu não queria olhar para relacionamento, eu não queria olhar para nada. Eu até contei isso para a Nath esses dias. E aí eu queria melhorar ainda mais a minha vida financeira, mas naquela época eu já estava ganhando mais de 10 mil reais por mês como terapeuta. Mas eu percebia que eu não saía daquele patamar, sabe? E aí a minha terapeuta disse, Lari, agora tá na hora de você olhar para tua vida amorosa. Porque enquanto você não desbloquear a tua vida amorosa, essa vida financeira não vai andar mais. E foi dito e feito. Por quê? Porque é a roda da prosperidade. Não adianta eu estar com uma área da minha vida travada, que as outras não vão ter a mesma força para fluir. Tem que resolver 360. Bora, gente. Ai, Lu, porque a enrolação está com os minutos contados. Thaís, essas notícias que chegam, assim, eu vou contar uma coisa para vocês. Precisamos conversar sobre isso antes de começar. E quem quiser já sai da aula, mas não saiam, porque vale a pena. Como a gente vai começar a olhar para a vida financeira e a gente vai começar a mexer com isso, é possível que comece a parecer que está ficando pior. E isso é natural de qualquer processo terapêutico que você entre. Esses dias eu vi uma moça que eu não sei o nome dela, ela é terapeuta e trabalha com o método da Louise Hay. A primeira vez que eu vi ela, eu vi um vídeo aleatório dela e ela deu um exemplo que eu achei muito legal, que foi um exemplo assim, ela falou assim, sabe quando você vai lavar aquela assadeira que você fez algo gorduroso, uma carne gordurosa de repente nela, né? E aí você pega a assadeira, você não vai direto com a esponja e com detergente para tirar a gordura que tá lá naquela assadeira. O que você faz antes disso? Você pega, você ferve a água e você joga a água na assadeira para que aquela gordura solte. Só que quando aquela gordura solta, a sensação que a gente tem é que ficou muito pior do que estava antes. Né? Você fala, nossa, agora eu acabei de vez com a situação aqui. Agora que eu não vou conseguir lidar com isso. Só que é só uma impressão, porque fica nojento aquilo, né? Que é justamente esse ato de quando aquela gordura solta. E é isso que acontece quando a gente resolve trabalhar algo da nossa vida. A gordura solta.
né? As coisas elas começam a vir à tona. Muitas vezes a gente põe luz sobre algo que estava no escuro. Não é que aquilo não estava ali, mas a gente ainda não estava vendo. Refornari. Eu não sei se é ela, mas eu acho que é, Marisa. Eu vi um vídeo, eu só vi que era uma pessoa que trabalhava com a Louise Hay e me marcou bastante, porque fez bastante sentido para mim. Thaís, eu vou contar uma coisa para você. Eu adoro quando alguma coisa, quando dá um perrengue, quando dá um BO. Hoje, qualquer situação de perrengue que apareça na minha vida, eu falo, cara, vai vir uma mudança aí. E aí eu fico muito atenta. Não quer dizer que eu não doa, tá? Dói, mas eu tô muito atenta. Eu tô muito olhando e eu sempre tenho. Isso é uma coisa que eu passei, eu acho que por tanto perrengue, por tanta coisa assim catastrófica aqui. Hoje eu tenho certeza que nada vai vir para me derrubar, sabe? Tudo vai vir para me fazer crescer. Então, quando acontece esses BO, mesmo que eu não veja saída, e você vai entender agora como a aula de hoje é sobre isso, sobre como começar a encontrar a saída, né? A gente vai entendendo que tudo vem para mudar, né? Tudo vem para que a gente melhore. Gente, é a vida, né? É a vida, sim. Um ciclo que se encerra abre as portas para um novo ciclo. Isso mesmo, Alice. Eu falei sobre isso, Alice, num stories. Não sei quem viu. Uma pessoa falou: ai, Lari, socorro, tá tudo desmoronando. O que eu faço? A minha amiga Mel falou: ai, meu, é muito escorpiana respondendo stories. Aí eu falei para ela: agradece, porque isso significa que um ciclo novo vai começar, né? E aí a Mel falou, Lara, eu não sei se você respondeu isso para a pessoa, mas é o que é. Quando tudo começa a desabar, gente, é porque tem coisa nova chegando, tem coisas novas que precisam vir à tona. Por falar em água, Thaís, vocês trouxeram os 2 copos de água que eu pedi? Vocês repararam que eu pedi 2 copos de água? Que bom. Eu vou explicar para vocês para que são os 2 copos de água, enquanto eu abro aqui para mim roteiro da aula, porque senão a gente passa a noite inteira conversando e não vai para o conteúdo que eu preparei para vocês. Ai, eu tô tão feliz de ver todo mundo, de ver as carinhas, gente. Vocês não têm ideia. Eu acho que a gente já. Tô olhando aqui todo mundo. Tô olhando todo mundo. Tão com pêndulo. Ótimo, 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 ótimo. O que vocês vão fazer com 2 copos de água? Um é para vocês tomarem naturalmente, para vocês beberem água. E o outro copo de água, gente, vocês vão usar para o seguinte: quando a gente vai falar sobre dinheiro, existem vários assuntos que mexem profundamente. Eu acho que quando a gente fala de relacionamento e quando a gente fala de dinheiro. E assim, olhe para qual é teu problema. Pode ser que a sua questão seja relacionamento e dinheiro. E relacionamento pode ser relacionamento familiar, relacionamento amoroso. Só que quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando muito sobre essas duas áreas, tá? É bem provável que a forma como você age em uma área seja a mesma forma como você age na outra área, tá? Então, são assuntos que mexem com a gente. Hoje eu vou pegar leve na aula, porque a gente vai ter aula que a gente vai mergulhar profundamente nas dores da criança mesmo, porque a forma como a gente se relacionar com dinheiro tem muito a ver com isso. A gente vai trabalhar vários votos muito profundos, né? Sobre ser visto, sobre ser amado, sobre perfeccionismo. Os 2 copos de água eu não falei ainda. Eu tô falando que a gente vai falar sobre assuntos que mexem. E para que serve um copo d'água para vocês beberem e o outro, gente,
Sabe quando vem aquele nó assim na garganta? Quando dá um, meu, eu não sei, vai ter coisa que eu vou falar, vocês podem ficar até com raiva de mim. Hoje, não sei se tanto, entendeu? Mas vocês podem falar, ai, não sei não se esse negócio que a Larissa tá falando, mas a gente vai fazer um exercício que pega. Pega para bastante gente. Então, assim, quando der esse vocês usam água para limpar, tá? Água é movimento, água é fluidez. A água, ela leva embora, ela limpa. Então, vocês têm um recurso aí para já começar aí limpando as questões que possam aparecer. Pode ser, Lu? Tem bastante a ver. Tem bastante a ver, tá? Nossa, relacionamento e dinheiro tem. Estão os dois assim. Então, bora. Eu vou passar então o conteúdo agora para vocês. E aí logo a gente abre para perguntas novamente. Bora. Então, gente, por que que a gente não ganha dinheiro na vida às vezes, né? E é muito louco, porque na verdade a gente trabalha duro, a gente se esforça. Eu conheço a história de alguns de vocês aqui que tá fazendo o melhor que pode, que tá fazendo isso com amor, que tá fazendo isso com carinho, que tá se esforçando, que está prestando atenção no pensamento positivo, de como lida com a lei da atração, que está estudando desenvolvimento pessoal, fazendo uma técnica, fazendo a outra, e ainda assim tem a sensação de que algumas coisas na vida, principalmente sua vida financeira, fica naquele perrengue. Qual que é o problema disso? O problema disso é que isso gera um ciclo. E esse ciclo, ele não é um ciclo bom, porque ele é um ciclo assim, de eu tô tentando e não consigo. Então, ele é um ciclo, na verdade, de frustração e de decepção, aonde a gente fica, na verdade, preso em muitas culpas e em muitas desculpas do porquê não tá acontecendo comigo, do porquê não deu certo para mim. E isso é uma coisa que acontece muito quando a gente tá nos nossos processos de cura do desenvolvimento pessoal. Acontece por N motivos, né? Mas qual que é o problema? Que tudo que você vai fazer que gera culpa de alguma forma, e você pode dizer assim, ah, eu entendo. Só que, gente, a gente não tá aqui para disfarçar nada hoje. A gente tá aqui porque a gente quer se curar de verdade, para olhar para a real, né? Para essa culpa que vem, para a frustração que vem, por não saber lidar com as coisas como elas são. Tudo isso tem muito poder sobre a gente. Por que, que tem muito poder? Porque baixa demais a nossa vibração, né? E enquanto a nossa vibração baixa, a gente fica lá. E quando a gente entra nessa vibração, a gente não consegue atrair principalmente dinheiro, principalmente coisas boas, por conta da frequência que a gente entrou quando a gente estava tentando fazer algo para melhorar a nossa vida, e aí a gente se frustra, a gente não consegue. E fica preso cada vez mais em ciclos e vibrações negativas, tá? Tudo isso alimenta de forma muito forte as nossas crenças, né? Porque no fundo, o que impacta a nossa vida, o que faz com que gere movimento. Então, lembra quando lá na aula do propósito de vida eu falo para vocês o quanto é pesado para o nosso sistema é ter que sustentar algo que não é ele, que não é a essência dele, né? Porque ele precisa fazer muito esforço para provar aquilo que ele acredita. Então, se eu acredito que uma coisa é possível, eu ajo de acordo com isso, para mostrar e provar que aquilo é possível, porque aquilo já é a minha crença. Mas se no fundo, a gente está preso em todos esses ciclos de frustração, de culpa, e no fundo, eu não acredito que aquilo é possível para mim, as minhas ações vêm de um lugar de dentro de mim de medo, de falta de confiança, de descrença, de defesa, e eu não consigo de fato mudar a minha realidade, porque no fundo, eu não acredito que é possível para mim. E essa é a primeira pergunta que vocês precisam fazer e vocês já anotam aí se isso faz sentido para vocês para a gente limpar.
Eu acredito que realmente que é possível para mim. Quando eu vejo alguém lá ganhando dinheiro, tendo de repente uma quantidade de dinheiro que eu não sei qual é a quantidade de dinheiro que vocês gostariam de ter, eu acredito profundamente, verdadeiramente, que é aquilo que é possível para mim, porque se a minha visão de mundo não me permite, as minhas emoções muito menos vão permitir isso. E as suas emoções sempre vão te guiar para que você vá para o outro lado. Gente, você imagina, assim, ó, a minha família, meus pais, eles não são pobres, eles são classe média. Mas eles viveram em dívidas a vida inteira por N motivos, né? E assim, quando eu entrei quando eu percebi o estilo de vida, na verdade, nem é o estilo de vida que eu queria viver, o conforto que eu gostaria de vivenciar na minha vida, aquilo era completamente impossível para a minha realidade. Eu passei muito mais tempo tentando me convencer que aquilo era realmente possível para mim, e quando isso entrou, quando eu falei, cara, não, é possível, mesmo assim, mesmo. Aí as coisas elas começaram a fluir, mas depois de um certo trabalho, depois de olhar para várias questões, né? A gente precisa sempre olhar para as áreas da nossa vida que não estão funcionando e entender, né, o que de fato eu acredito e eu entendi sobre elas, porque isso é o primeiro passo. A gente vai trabalhar aquele inconsciente profundo. Mas o primeiro passo é entender o que está aqui, o que está nessa superfície, né? O que de fato eu acredito sobre tudo isso que está acontecendo. Porque qualquer área que não esteja funcionando está sendo bloqueada por crença, por trauma, por emoção, por volta. Então, assim, tudo isso é muito profundo. Vocês não fazem noção da quantidade, por exemplo, de raiva negada que a gente tem dentro da gente, que a gente nem acessa. Quem vos fala é uma pessoa que não conseguia sentir raiva. E isso é muito ruim, gente. Muito ruim. Vocês imaginam tudo que aconteceu na minha vida? Vocês imaginam lá? Eu já contei para vocês a história dos meus cunhados que roubaram o carro, né? E ficaram 6 anos com o carro, e eu sem carro, cuidando de filho pequeno, tudo nesse meio tempo, tendo que levar a pé para a escola. Eu não sentia raiva deles. Eu não sentia, eu não conseguia sentir. Tinha gente que ficava desesperado só de ver a situação, só de pensar. Mas isso é porque eu sou uma pessoa muito boa? Não, gente. Raiva negada. Demorei muito tempo. Foi uma das. A Tati é minha prima. Eu sentia por você. Muita gente sentiu por mim essa raiva. Muita gente. Eu era completamente bloqueada nessa questão de sentir raiva. Eu não conseguia trazer essa emoção à tona e isso faz muito mal também, tá? Depois que eu entendi que eu não conseguia acessar a raiva, para conseguir trazer isso à tona também, foi um outro processo. A gente vai limpar essas emoções, assim, a raiva, a gente vai olhar para elas assim, a gente não vai entrar num processo super profundo, mas a gente vai olhar e vai limpar, tá? O que mais que a gente encontra nesses caminhos, né? Onde a gente está tentando e não está conseguindo? Sim, a raiva negada é muito pior. Muito pior do que a raiva sentida. Porque, gente, a raiva, ela tem uma função. Sabe por quê? A hora que eu realmente consegui sentir raiva, eu peguei toda aquela raiva e consegui canalizar ela para ação. É igual a rebeldia adolescente. Você sabe que adolescente, assim, falei adolescente porque a gente pode vivenciar todas as áreas da vida
durante a nossa vida. E era uma outra questão que eu tinha. Eu não vivi direito essa adolescência, eu não era rebelde também, eu não era, nem sentia raiva, nem era rebelde. Isso me causava um problema de eu não ter força. Porque o que causa rebeldia? Gente, eu só tô aqui falando com vocês por pura rebeldia. Porque um dia eu falei assim, isso aconteceu comigo e a minha rebeldia fez eu dizer, eu não quero que aconteça com mais ninguém. Então eu vou lá e eu me rebelo e eu uso essa força de rebeldia para criar algo. Lei Maria da Penha. Alguém se rebelou contra a violência e falou: agora eu quero fazer algo para o mundo que vai trazer a diferença, sabe? Então todas essas emoções elas tem tudo que a gente precisa olhar para elas. Então, a negação da raiva não permite que a gente entre no processo de raiva, né? E não permite que a gente dissolva essas emoções, que pode ser combustível, porque pode tornar combustível, só que a reprimida se torna bloqueio, tá? Existe muita falta de não perdão. Todas as vezes que eu olho para uma situação da minha vida e eu não queria que ela tivesse sido como ela foi, é um ato de não perdão com a minha própria história, né? E muitas vezes tem muitas outras emoções ao redor desse não perdão, tristeza, frustração, existe muito, tudo isso que tá aí na vida financeira que vocês vão avaliar, gente, tá tudo escrito lá no roteiro de vocês, todas essas emoções. Por quê? Porque tudo isso precisa ser transformado de alguma forma para começar a movimentar a nossa vida financeira. Lara, isso significa que eu nunca mais vou sentir isso? Não, gente, vocês vão sentir, porque vocês são humanos. Só que vocês vão aprender a movimentar tudo isso. Não vai ficar mais todo aquele acúmulo que gera tanto bloqueio, que gera tanto, eu não quero olhar, eu não quero fazer. A gente vai conversar um pouco hoje sobre o fato da gente estar no mundo do desenvolvimento pessoal, que diz, por exemplo, que a gente não pode entrar em contato com emoções negativas. Quem assistir lá na aula Minha Dor, tem um aulão sobre por que a gente deve entrar em contato com a dor e que a gente não deve evitar a dor, né? Mas todo mundo fala, se eu entrar em contato com isso, eu vou vibrar negativamente, né? Então, eu não quero... Só que quando a gente não quer olhar para algo, algo não pode ser visto, algo não pode ser resolvido, na verdade. E hoje é muito desse ato de reconhecimento. Ok, eu te olho. Então, a partir de hoje, isso aqui pode começar a ser dissolvido. Enfim, é um monte de confusão que existe dentro da gente e que a gente não quer olhar, na verdade. Por que a gente não quer olhar? A gente não quer olhar para se proteger, né? Mas porque a gente não olha, e escrevam isso, não é porque você não olha que não existe. E essa é a grande questão, né? O peso, ele está lá, mesmo que você não olhe para ele. E todo esse peso está literalmente ao pé da letra bloqueando o fluxo da sua vida, o fluxo de prosperidade, o fluxo de acontecimento das coisas. Todo esse peso vai lá e pá. E aí você não quer olhar para o quê? Para o peso. A gente quer olhar para o fluxo. A gente não quer olhar para o peso. E isso é um grande problema, né? Quando a gente não consegue acessar, quando a gente não consegue ter dinheiro, quando a gente não consegue ter um bom relacionamento, quando a gente não, de repente, não consegue ter saúde emocional, é porque a gente tem muita coisa bloqueando, então, esse caminho, né? E não adianta, está bloqueando, tá lá no subconsciente e ele vai vibrar muito mais, né, do que o consciente. Então, limpar todas essas emoções é preciso também, limpar todos esses votos. E eu entendi que, de repente, a gente escolheu no fluxo para mergulhar nisso, é uma ótima forma de vocês entenderem todo esse processo e praticar essa limpeza dessas crenças, limpeza desses votos, o que a gente pode olhar, como que a gente olha para nossa criança interior, porque tudo isso vem de lá, infância. E aí, a hora que a gente puder, a gente vai falar também. E as outras vidas, e tudo mais está ligado aí com relação a isso,
tá? Então, assim, esse primeiro mês, e depois a gente vai virar um pouco o jogo, tá? Mas esse primeiro mês é principalmente para a gente poder olhar para as nossas verdadeiras crenças, porque a gente verdadeiramente acredita sobre dinheiro, sobre a nossa renda, por exemplo. A gente vai examinar alguns medos que estão escondidos, como que você pode estar se sabotando, por que você gasta mais do que você tem, ou de repente vai lá e faz um investimento ruim, ou você não consegue cobrar o valor que você merece para sua pelo trabalho que você faz, como que está seu teto financeiro, hoje vocês já vão preencher isso. Como que, aonde que está a sua zona de conforto, né? O limite que você estabeleceu para você mesma. E quanto que você se abre, então, para receber. Hoje a gente vai preencher uma fichona. Na verdade, vocês vão fazer como lição de casa e eu vou querer não. Quem quiser, se vocês quiserem, eu vou deixar vocês me enviarem essa ficha até o final da semana para eu dar um feedback, tá? Eu gostaria muito de acompanhar de perto vocês, porque assim, eu quero ver transformação nesses 2 meses, gente. E acreditem do fundo da alma de vocês que isso é muito possível. Com esses exercícios que a gente vai fazer, cara, a tua vida financeira pode mudar, porque isso já aconteceu comigo, tá? Então, a gente vai entender ao longo dessa jornada como justamente desconstruir essa estrutura antiga e dar um up. Um up no quê? Na prosperidade, no poder pessoal. Quando a gente trabalha prosperidade, a gente fortalece a nossa coragem, o entusiasmo pela vida, energia, carisma, ação, escolha, e principalmente a gente se abre para receber mais, né? Para dar passos maiores, para colocar os seus dons no mundo, para se sentir mais seguro, confiante. Vocês percebem que são todas aquelas qualidades que eu falo na aula do propósito? Quando a gente está em conexão com a nossa criança, com a nossa essência, tem contato com a fonte de poder. E é tudo isso. O que vocês precisam ter consciência hoje? Tá? E que eu falei da Louise Hay não foi por acaso, porque é algo que ela ensina bastante. Então, a Louise Hay, ela diz lá que nessa conexão, o nosso corpo tem muita conexão com a nossa mente, né? A Louise Hay foi a rainha de trazer, então, logicamente, também com as doenças que a gente vivencia no nosso corpo. E ela inclusive ensina a gente a curar as nossas doenças físicas, trabalhando as emoções que geraram essas doenças. A gente vai olhar para esse mesmo princípio nesse momento. Essa ligação e essa conexão mente e corpo. O dinheiro e a prosperidade, eles têm uma conexão corpo e mente também na nossa vida hoje, né? E a gente vai ver como a gente pode melhorar essa conexão. Então você entra lá, nossa, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ficar milionário, mas assim, é aquela sensação no fundo que mesmo se você fizesse muito esforço, né, é completamente impossível. Será que é certo? Será que é errado ganhar tanto assim? Como é isso para você na nossa família? E vai ter gente que vai sentir, nossa, isso é completamente impossível para mim. E todas as vezes que você coloca isso para você, o seu corpo sente alguma coisa. E a gente vai olhar para identificar isso. É um tipo de um estresse, né? E que leva emoções negativas para o seu corpo. O que gera em você quando você pensa no dinheiro? O que gera em você quando você pensa em ficar rico? Medo? Medo de fracassar? Raiva? Inveja? O que é que vem, né? A grande verdade é que a maioria das pessoas não consegue identificar direito o que é isso, por conta que quando a gente olha para o dinheiro, quando a gente olha para algo que nos incomoda, isso gera uma resposta estressante. Esse é o nome que a Luísa Reis dá, uma resposta estressante no corpo. Então, assim, como que a gente percebe sintomas disso?
quando a gente está ansioso, quando a gente não está dormindo bem, quando a gente não está sendo criativo, quando a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Sempre quando o nosso corpo está nesse estado de estresse, a gente não consegue principalmente receber, né? A gente não consegue receber mais coisas do universo, mas principalmente procurar melhorias para nossa vida, procurar inspiração, ter ideias criativas, coisas que realmente poderiam levar a gente para um outro estado. Quando é que o nosso corpo ele entra em resposta estressante, né? Quando a gente não está conseguindo viver, quando a gente não está conseguindo aceitar o nosso momento atual, quando a gente não consegue verdadeiramente aceitar o que é que está acontecendo na minha vida nesse momento. E aí, o que eu quero, na verdade, propor para vocês hoje é que a gente comece com um exercício, para que a gente consiga entender isso mais na prática, tá? Por quê? Porque quando o meu corpo ele tá estressado, ele está em resposta estressante, eu não vou conseguir me abrir para nada na vida. Nada, 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 nada. Nada acontece enquanto eu tô ali com o meu corpo em resposta estressante. Quando eu tô ansioso, quando eu tô olhando para minha vida financeira, eu acho que vai dar errado e eu acho que não tem saída para mim. Então, eu vou falar assim, claro, Sandine, sobre a ficha. Por isso que eu passei para vocês. Deixa eu, inclusive, abrir a minha. Só um minuto, achei já. Meu computador estava desligado. A gente vai começar pelo último exercício que está lá na ficha. Resposta estressante. Gente, vocês imaginam que tem pessoas que vivem nesse estresse do corpo? E aí, assim, ó, eles não conseguem ver saída para nada. E parece que tá sempre num beco sem saída, né? Porque tu não dá abertura para criatividade. A gente consegue se abrir para vitalidade, a gente consegue se abrir para o dinheiro, a gente consegue se abrir para as coisas quando a gente relaxa no estado atual e deixa que as coisas venham. Então, assim, o treino de vocês essa semana vai ser muito interessante. Vamos lá. Vocês estão todos com a ficha aí? Se não tiver para impressa, não tem problema nenhum. Então, eu coloquei na ficha, repetir a frase que está lá para vocês falarem. Vocês podem treinar essa frase. Eu coloquei lá no portal para vocês, né? Eu agradeço pela abertura do fluxo de abundância na minha vida. Já é gratidão radical. O que é gratidão radical? É quando você já agradece por algo que você quer que aconteça. Aí você já dá um tilt assim no universo e já fala, já tô agradecendo porque já aconteceu mesmo. Eu agradeço pela abertura do fluxo de abundância em minha vida. Fui eu quem bloqueei ele. Então agora, através da minha palavra expressa, eu declaro que ele está aberto. Eu escolho ser feliz. Eu escolho o amor, eu escolho esse fluxo de abundância para transformar a minha vida. Eu libero tudo que bloqueia ele agora. E aí, gente, tem uma série de pesquisas para vocês fazerem. Por que eu não vou fazer com vocês tudo agora? Porque vocês vão precisar estar mega concentrados para fazer isso, tá? Vocês são todos assim. A gente está indo na radiestesia radiônica. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês e vocês vão treinar tudo isso depois, porque vocês vão preencher item por item. Vocês vão pegar. Que ótimo, eu não peguei meu biômetro. Eu cheguei da casa da minha irmã, né? Mas vocês vão pegar lá o biômetro geral de vocês, que eu descobri hoje que as aulas dos biômetros não tinha subido para o portal. Para mim, elas estavam todas aparecendo, mas tem que apertar um botãozinho para aparecer para vocês. E eu vi que agora deve estar tudo lá. Depois vocês olham para mim se está ok.
Mas eu coloquei biômetro geral. O biômetro geral é aquele coloridão que eu mandei para vocês. E o biômetro geral tem porcentagens, tem números, e ele é maravilhoso para vocês treinarem, pegar o pêndulo de vocês e ver aonde é que o pêndulo ele vai cair. Deixa eu só pegar aqui as minhas coisinhas. Então, assim, vocês vão... Tá. Não, Lu, desculpa. Essa ficha eu mandei só pelo WhatsApp para vocês por enquanto. Eu vou sobre portal junto com essa aula, tá? Eu enviei por WhatsApp para todo mundo. Ah, eu vou compartilhar a tela, gente. Peraí. Assim todo mundo vê. Ó, tá aqui, ó. Como será que fecha isso aqui? Enfim, dá para ver, né? Tá aqui, ó, essa ficha. Então, vocês vão vir aqui, e o que é importante? Anotem isso, por favor. Isso aqui não é uma ferramenta para vocês ficarem se julgando, para vocês ficarem com vergonha de colocar a verdade. Porque, assim, isso aqui pode dar N coisas. O que eu quero saber aqui? E por isso que eu quero que vocês, se vocês quiserem, me enviem essa ficha preenchida. Qual é a abertura que eu tenho para o dinheiro? Vai lá dar uma porcentagem no biômetro de vocês. Vocês vão escrever a porcentagem aí, tá? Quanto eu me permito que o dinheiro, quanto permite que o dinheiro entre na sua vida? Você vai perguntar lá para o seu pêndulo. Quantos por cento eu permito que o dinheiro entre na minha vida? Vai dar uma porcentagem. Vocês vão escrever aí. Gente, não é para se julgar. Assim, ó, vocês querem bem uma opinião? Se der ruim, se der zero, e vai ter gente que vai dar zero, tá? Que não permite que o dinheiro entre na vida. Escrevam o que falou. Não é nem para vocês se julgarem, nem para eu julgar vocês, nem para ninguém se julgar. Porque a gente vem aqui, ó, energia de falência. Isso significa que muitas vezes não vai significar nada sobre você, vai significar muito mais sobre o seu sistema. Vai significar sobre tudo aquilo que você carrega, tá? Então tem aqui, ó, uma pergunta que ninguém gosta. Passar pessoas para trás por causa de dinheiro. Lari do céu. Lari do céu. Deu 80% que isso influencia meu campo nesse momento. Ai, não vou colocar, porque imagina, eu não passo as pessoas. Só que pode ser que isso esteja no seu campo e que não seja seu. E, gente, é sensacional se isso estiver no seu campo e você descobrir que está no seu campo. Vocês conseguem entender isso? Porque pior é você não saber que isso aqui prejudica a tua vida. Porque a partir do momento que você falou assim, gente, olha só aqui, tem energia de passar as pessoas para trás por causa do dinheiro. Tem energia aqui, tem algo dentro de mim que se movimenta para esse lado. Ótimo que você descobriu, porque a gente pode limpar. Então, assim, todas as vezes que vocês forem fazer um processo de desenvolvimento pessoal, vocês não podem entrar no auto-julgamento, principalmente porque vocês nem sabem nesse momento de onde é que veio essa energia. Vamos supor, ó, essa lista, se vocês fizerem ela bem preenchida, vamos supor que isso aqui vem dando números assim aleatórios e de repente chega aqui necessidade de se provar, dá altíssimo, 100% de necessidade de se provar. A gente já sabe exatamente o que você mais precisa trabalhar. Aí a gente vai começar a pesquisar. Será que você foi muito menosprezado na sua infância? Né? Para quem que você quer provar alguma coisa? É para sua mãe? É para o seu pai? É para os seus irmãos? É para as pessoas que nunca acreditaram em você? Qual que é o problema? Enquanto a gente tiver essa energia de querer se provar, você não vai conseguir. Porque é uma energia de vingança. Você quer conseguir dinheiro, você quer entrar no fluxo pela vingança, né? Então, assim, é ótimo. Eu não passei um questionário, assim,
light para vocês. Poderia ter passado questões geralzona, mas eu falei, não, eu quero ensinar. Já que a gente vai olhar, já que a gente tem 2 meses, vamos olhar porque precisa ser olhado. E assim, se vocês me mandarem essas respostas, por que é muito bom para mim? Eu sei, possivelmente vai ter uma ou duas coisas que vai ganhar em maioria da turma. Então, assim, eu consigo saber qual é o melhor tema para a gente ir para as próximas aulas, porque vocês podem perceber que tem tema beça e não tá tudo aqui. Aqui tá as coisas que eu considero que mais influenciam. Por exemplo, aqui, gente, é uma coisa que tem muito. Lealdade, contrato, pacto, acordo, voto. De outro, inclusive eu nem coloquei voto separado, né? Mas vai entrar aqui em crenças, tá tudo bem. Mas assim, esse lado aqui, ó, é tudo porcentagem. Termômetro financeiro, vocês vão usar o biômetro que eu mandei para vocês. O que é termômetro financeiro? Termômetro financeiro é sempre para onde a tua conta vai te puxar, a conta final. Existem pessoas, e vocês podem ver aí no biômetro, existem pessoas que têm uma programação financeira para a conta ter sempre dezenas. Então, aquela pessoa que no fim do mês vai sobrar R$ 80 na conta dela, todo mês. Dezenas pode ser R$ 10, a partir de R$ 10. Gente, até vai. Centenas, a pessoa que sempre sobra R$ 500, R$ 200, R$ 300. Milhares, né? A pessoa que sobra milhares de reais, milhões, é a pessoa que tem milhões positivos. Bilhões eu não pus, gente. Sinto muito, assim, não pus, porque daí fica sendo milhões. E também, e tem o pior, né? Que são os que vai dar a grande maioria, que é a programação do zerado. A conta está programada para sempre ficar zerada, ou seja, deu na risca, deu para mim sobreviver. E o negativo, a pessoa que está sempre programada para que a conta fique no negativo. Então, vocês vão se concentrar, vocês não vão fazer esse exercício assim aleatoriamente, tá? Vocês vão pegar um momento para fazer todas essas medições, para trabalhar muito lá. Estendeu a mão direita, vocês estão fazendo perguntas de cunho pessoal. Estendeu lá a mão, segurou o pêndulo e fala o pêndulo. Eu quero saber a verdade, eu quero saber a verdade. Eu estou aberto para saber a verdade. Para ele indicar aqui, tá? Teto financeiro. Vocês vão descobrir qual que é o máximo que nesse momento vocês podem ganhar, tá? E aí vocês vão usar a numeração lá do biômetro, ver quanto que dá e coloca aqui. Aqui, ó, físico, mental, emocional, energético, espiritual. Vão anotando como vocês têm que responder essas coisas, tá? Vocês vão avaliar em qual desses corpos é preciso que tem bloqueio da sua vida financeira, tá? Tem bloqueio da minha vida financeira no meu corpo físico? Tem bloqueio da minha vida financeira no meu corpo mental? É para a gente saber quais corpos você precisa trabalhar. Então, vamos supor que a sua questão seja só espiritual nesse momento. Vamos supor que a sua questão seja emocional e espiritual, seja física e energética. Então, eu quero saber qual dos seus corpos tem bloqueio, que a gente trabalhando seu corpo, a gente vai conseguir ter um resultado, tá? E aqui, gente, vocês podem avaliar também em porcentagem, tá? Essas emoções todas. Raiva, mágoa, culpa, medo, merecimento, perdão, auto-perdão, paz com o momento atual, tristeza, frustração, ansiedade, resposta estressante do corpo. Tô vendo que tá chegando um monte de comentário, mas eu vou ver depois, porque senão eu me perco assim muito, vocês sabem, né? Eu adoro entrar no papo com vocês. E aí eu não consigo, então daqui a pouco eu vou liberar para vocês fazerem as perguntas que vocês têm. Mesmo porque vocês podem perguntar alguma coisa que eu ainda vou explicar, tá? Aqui, medos. Vocês podem ver qual vocês têm e qual vocês não têm. Então, aqui pode ser resposta sim e não. E a gente chega aqui no exercício de agora.
que a gente vai finalizar a nossa aula fazendo esse exercício. E ele é muito importante. Antes disso, vocês têm alguma dúvida? Peraí. Você pode avaliar a porcentagem, desculpa, você pode avaliar os corpos só perguntando em qual deles que tem bloqueio. Se você quiser pesquisar um pouco mais, você pode perguntar a porcentagem do bloqueio. Mas é legal nesse momento você saber, pode ser que seja em todos. É bem provável, aliás, que seja em todos, tá? Isso, corpos porcentagens, ou sim ou não. Rô, o teto também é no biômetro geral. Eu gravo para vocês, porque é mais fácil. Eu emprestei meu celular para o Fabinho, para ele ficar quietinho, e eu tô sem a outra câmera aqui. Mas eu gravo para vocês, eu já coloco amanhã lá no portal. O teto financeiro vai ser um número, e esse número eu vou explicar agora. Simboliza o quanto no máximo vocês podem ganhar. Isso ali, ó, a Rosana tá mostrando naquele biômetro, ele tem um monte de numeração. Vê para onde teu pêndulo te leva. Assim, ó, porque vocês não precisam pensar em nada. Vê energeticamente o que vai aparecer. É bom, gente. Esse aí, Lu, é para vocês avaliarem o termômetro financeiro, tá? Medo pode ser porcentagem ou sim ou não. Assim, ó, dificilmente vocês vão me mandar uma resposta errada. Porque eu, por exemplo, consigo fazer a leitura por sim, não. É que tem algumas coisas, por exemplo, aquelas primeiras, que por porcentagem a gente consegue saber muito melhor o que está influenciando mais, o que está influenciando menos do que por sim e não. Entendeu? Então, assim, vai sentindo. Tati, o objetivo é exatamente esse. A Rosana mandou 8 mil. Para mim, Rosana, ser terapeuta, 8 mil é muito pouco. Muito pouco. Imagina, no máximo, ganhar 8 mil. Hoje, um bom terapeuta tira 20 mil por mês, é tranquilo. Ainda mais em pandemia. Então, assim, a intenção é justamente. Rosana, eu não tô nem 10% de desconto assim, Rosana. Mas, gente, o meu teto financeiro, vocês não tem. Eu não vou nem comentar. Nem comentar, porque eu era muito ferrada nessa parte financeira. Muito, muito. Gente, para mim, ganhar R$ 1.000 era muita coisa. Quando eu comecei. É que daí eu fui direto pro curso do T. Harv Eker, né? Eu ganhei uma bolsa para fazer o curso do T. Harv Eker, da Mente Milionária, e aquele curso veio assim, ó, explodiu. E aí eu vi que existiam pessoas milionárias no mundo, mas ainda era uma coisa surreal para mim. Vocês viram o vídeo da Isabelle Moreira? Não sei se vocês viram, que eu faturei como terapeuta só no curso, sem contar atendimento, só com a técnica lá dela, R$ 50 mil. Gente, se alguém falasse para mim de ganhar R$ 50 mil há um tempo atrás, isso foi agora de fevereiro para abril. 3 meses. Cara, eu ia surtar, eu ia pensar que essa pessoa é muito rica, milionária, porque para mim era uma coisa surreal. Porque para mim ganhar R$ 1.000 era muita coisa. Então, assim, é possível para todo mundo aumentar o teto financeiro. Fiquem muito tranquilas. Nath, você pode usar. Você sabe que toda a escala de numeração vocês podem multiplicar. Você pode usar, por exemplo, 1 sendo 10. Então, vai conversando aí com o seu biômetro justamente para esse ajuste. Por que eu vou adorar receber as respostas de vocês agora no começo? Justamente para a gente comparar com o final. E eu quero ver se eu valido também algumas avaliações de vocês. Esse máximo do teto é mensal, Ana. Mensal, tá? Hoje o meu teto, só que logo depois, quando eu comecei a desbloquear, eu ainda não ganhava o meu teto.
mas há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu passei com uma terapeuta especialista em linha do dinheiro. Ela falava para mim, cara, o teu teto é surreal, entendeu? É surreal. E eu sei que meu teto hoje é bem grande. É bem grande. Eu tenho... E aí tem várias outras coisas que a gente precisa trabalhar, né? Não é só o teto, mas a capacidade de sustentar essa energia, sustentar o dinheiro que entra. Porque as primeiras vezes que eu ganhei dinheiro, gente, a primeira vez que eu lembro que eu fechei um processo, a pessoa depositou 5 mil reais na minha conta, os 5 mil reais entrou da mesma forma que saiu. Assim, porque a gente precisa depois começar a aprender a sustentar esse dinheiro ali naquele campo, né? Mas hoje meu teto é bem alto, graças a Deus, gente. Ótimo, Nath. Para ontem, Nath, ganhar esses 17 mil e aumentar esse teto, né? Ai, Giane, eu também já fui da época 8 mil, eu tô feliz. Sabe por quê, gente? Tem tanta coisa pra gente falar sobre dinheiro. Não é só ganhar o dinheiro para gastar. E é justamente esse próximo coisa que a gente vai conversar. Coisa não, assunto. A gente tem que ter o dinheiro, a gente tem que investir dinheiro. Então as pessoas falam, nossa, ganhou 50 mil reais, ficou rica. Lógico que não, gente, não fui eu que ganhei, foi a minha empresa. Eu tenho Prolabore, eu continuo ganhando a mesma coisa. Não entrou 50 mil reais na minha conta. Porque a Larissa é irresponsável de um tempo atrás, entraria tudo na minha conta, eu já gastaria tudo e ficaria assim, entendeu? Então, assim, a gente vai fazer várias continhas ao longo desse processo, mas não vai ser tudo de uma vez só para não ficar pesado. Quanto realmente eu preciso ganhar para eu guardar dinheiro, para ter meu fundo de investimento, para que tudo isso aconteça? E expandindo esse teto, né? Expandindo essa consciência que a gente tem. Sim, Sandrine, eu postei hoje um vídeo para vocês, eu liberei um vídeo para vocês hoje de como usar o biômetro. Ele corta e ele vai muitas vezes porar não parar. A Lidy falou assim, eu vi, achei o máximo. Foi bem legal, foi bem legal. Da minha turma lá da Isa, eu fui a que tive os melhores números, né? Eu tive um ROI muito alto, porque eu não investi muito no lançamento e deu tudo certo, não sei o que lá. Então, assim, só que o que é tudo isso? É prosperidade unida a quê, na verdade? Na verdade, agora eu fui convidada para dar um bônus no curso dela. Então, eu vou dar aula para as alunas dela de como colocar as energias, de quando você vai fazer um trabalho, como colocar as energias para trabalhar a seu favor, né? Para que as coisas elas possam fluir. Tem tudo isso. Fazer doação também, muito importante, gente. Muito importante. Ai, o dia que a gente conversar sobre linha do dinheiro, vocês vão ver a importância da doação. Oh, compartilha comigo o biômetro de milhões. Depois. Vamos lá, então, gente. Eu quero que vocês peguem um papel agora e escrevam nesse papel qual é a sua renda atual nesse momento, mensal. Pega um papel e escreve. Pode ser 0, pode ser 100, pode ser 1.000, pode ser 10.000, 20.000, 30.000, 200, 300. Pode. O que vocês quiserem. Escreve aí. Líquido, bruto. Quanto entra? A Janaína, ela já começou. Eu já sinto a energia de vocês daqui. A Janaína já deve estar com taquicardia já. Lu, põe uma média. Quanto você ganha, mais ou menos, por mês? Entendeu? Põe uma coisa assim, quanto você ganhou no último mês. É só um exercício energético para a gente fazer um teste.
Rosália, é bem interessante, Rosália, porque você deve ter um teto alto. Depois faz a conta aí e me fala. Você não tem, você não devia ter trava com dinheiro, não. Mas um monte de, todo mundo falava isso para mim também. Agora vocês vão olhar para esse valor que deu e vocês podem dizer em voz alta mesmo. Mel, do seu. Sabe por que é do seu? É ótimo que você tenha perguntado isso. A renda que você tem, o que você recebe hoje, e é para isso que a gente quer olhar, significa, na verdade, o fluxo direto de dinheiro que você recebe em troca do seu tempo, em troca da sua energia. Então, esse número ele representa muito, muito, muito sobre você. Né? Se você está no modo e a Tati falou, não tenho renda, presta atenção exatamente isso. Se você está muito no modo sobrevivência, que é aquele de ganhar só aquilo que você vai usar, ou se você tem. Isso diz muito, né? Se você está nesse modo, se você tem valorizado de verdade sua energia, seu tempo, seu estudo, sua experiência, só que é mais do que isso, né? Porque essa sua renda te diz para você sobre como você foi ensinado, sobre a sua habilidade de prosperar, ou de somente sobreviver. E por que isso tem tanto significado? Por que isso é tão importante? Porque, na verdade, elas dizem sobre o teu valor pessoal. O quanto você acha que você merece. Entendeu? Então, assim, quem não consegue ganhar dinheiro, gente, a autoestima tá lá, né? Modo sobrevivência, que é, gente, a realidade da maior parte das pessoas, tá? Porque o senso pessoal, o valor que você se dá enquanto pessoa, ele, é exatamente isso. Mel. Na verdade, não, né? Porque assim, não é que invalida. Tô até pensando, porque eu também recebo, né? Eu também recebo do pai do Lucas. Coloca zero, Tati. Se é a real, se a real é zero, põe zero, porque daí a gente tem isso para olhar, entendeu? Mas, Mel, eu acho que você pode pôr sim, porque na verdade, Mel, a aposentadoria, por mais que você não ofereça seu tempo, seu dinheiro, é uma forma de merecimento, entendeu? O universo ele põe algo lá para que você receba. Então, assim, eu senti que no teu caso você pode colocar. Ai, Alice, isso é um inferno. Misturar. Cara, isso. E você sabe que isso é a receita para a gente ir pra falência, né? Mesmo porque a gente acha que o dinheiro da empresa é o nosso dinheiro, né? Aí a gente pega dinheiro da empresa para fazer curso e não sei o que lá. Gente, é uma delícia quando você separa o que é seu dinheiro, porque assim, a empresa ela paga todos os cursos que eu quero fazer. E aí muitas vezes a minha empresa tem dinheiro e às vezes eu não. Mas assim, mas a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo um passo de cada vez. Um passo de cada vez, um passo de cada vez. E a gente vai cada vez mais aumentando a nossa capacidade de manter esse dinheiro, tá? Mas o que que acontece? Esse número que tá aparecendo aí, que parece um número muito inocente, né? É uma metáfora real, assim, para o seu valor pessoal, para o seu valor profissional de mercado, né? Então, assim, o valor principal que influencia isso aí que você ganha hoje, que entra aí para você, é a sua história, é o valor que você se dá e é o que você pensa a respeito de você, né? Então, a chave para a gente conseguir mudar essa renda
tá justamente no valor que você se dá, no seu valor pessoal, no valor que você se coloca, se dá internamente para aquilo que você faz. E é você que definiu isso. E aí você pode falar, ai, Lari, não fui eu que defini isso. É a empresa que eu trabalho. Isso é tabelado pela minha empresa. Só que vocês já viram que, às vezes, dentro de uma empresa, tem pessoas no mesmo cargo que ganham salários diferentes? Ou, de repente, um determinado cargo que você poderia. Vou dar um exemplo. Eu era professora de música, amava loucamente dar aula. Eu trabalhava numa escola, gente, era uma delícia, muito boa. E assim, acho que eu ganhava, isso há anos atrás, uns 3 mil reais por mês, dando aula na escola de música. Trabalhando assim, 2 vezes por semana. Podia ter outros empregos. Então, assim, tem outros professores de música que ganham super pouco. Então, assim, na verdade, você acaba atraindo exatamente a empresa que vai pagar mais, que vai pagar menos, a situação que vai pagar mais, que vai pagar menos. A gente se sente injustiçado. Só que, na verdade, é tudo sobre o valor que você se dá, tá? Isso explica também o porquê algumas pessoas têm tanta formação e não conseguem ganhar dinheiro, e outras pessoas não têm tanta formação e são completamente ricas. Às vezes tem gente que não sabe nem o que está falando e tá lá ganhando dinheiro, tá? As pessoas que elas não conseguem prosperar são as pessoas que ficam no modo de sobrevivência, né? E quer dizer muito a respeito da noção própria sobre o valor que elas têm. Por exemplo, a pessoa que ganhava muito dinheiro e de repente não ganha mais. Qual que é a pergunta que a gente tem que fazer? O que aconteceu no meio dessa história para que ela tenha perdido a noção do quanto ela de fato vale? O que fez com que ela perdesse internamente o valor dela para o mundo? E a sua relação com a sua renda, gente, pode mudar. É por isso que a gente está olhando para tudo isso. É por isso que eu quero saber o teto de todo mundo. É por isso que eu quero saber o que é que está acontecendo. Porque aonde que a gente pode mudar, aonde que a gente pode mexer. Mas vocês têm que saber que se a crença sobre vocês mesmas for baixa, você vai ganhar pouco. Ou você vai precisar dar muito, 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 muito duro para ser merecedor do que você vai ganhar. Aí vai arrumar aquele chefe carrasco, aquele chefe que cobra demais, ou aquele trabalho que você vai ter que trabalhar assim arduamente o dia inteiro para ser merecedor de ganhar um valor um pouco mais alto. Então, assim, não é o momento para a gente achar culpado para ninguém, para nada. Se você tem um bom senso de valor pessoal, você acha os melhores lugares para trabalhar e vai ser um processo de se perdoar, de se abrir para mudar tudo isso, tá? Mas qual é o exercício? Janaína, e assim, ó, na verdade, a gente está começando a perceber um grande movimento de pessoas assim que não fizeram faculdade, ganhando muita grana, entendeu? Então, assim, a gente sabe que não é isso. Não é a formação, né? Não é a formação que realmente conta. Essa questão de ser filantropo, vocês vão entender no dia da linha de dinheiro, para entender as entradas e as saídas. Mas eu posso adiantar para vocês que quanto mais dinheiro você dá, desculpa, não é dinheiro, mas quanto mais você dá, só que não é dar na intenção de ter de volta, é dar de coração aberto para o universo, mas você se torna merecedora de ganhar também. Entendeu? Então, assim, é por isso que as doações elas são tão importantes, porque quando você doa assim, totalmente, sem querer nada em troca, e você pode doar de muitas formas, não precisa ser só dinheiro. Vocês podem considerar, por exemplo, a aula, e eu não faço isso para ganhar. Na verdade, é a primeira vez que eu estou pensando nisso, que é a minha forma de contribuição, que é o curso gratuito. Entendeu? Cara, eu tô ali completamente entregue de coração. Eu tô oferecendo sim algo em troca, porque vocês estão aqui por causa disso, né? Mas assim, é a minha forma também de levar a mensagem para o mundo. Quanto mais você dá, sem querer nada, que ali eu quero vender. Não sei se seria ou não seria. Mas assim,
mais você ganha, né? Mais você aumenta o seu teto financeiro, inclusive. É uma troca, sim, sim. A gente vai conversar muito sobre merecimento, mas vamos lá. Olha para a tua renda e agora o fato é que você vai olhar para ela e vai dizer assim: eu recebo X. E você vai dizer assim: isso não é o suficiente. Diga mais uma vez, respira fundo, se centra e você diz: eu estou ganhando tanto por mês. Isso não é o suficiente. E eu quero que vocês percebam o quanto que essa afirmação parece real para vocês. E vai acontecer dois casos. Vai ter gente que ganha o suficiente e tem a sensação de que não é suficiente. Vai ter gente que não ganha o suficiente, vai ter a sensação que é suficiente. Mas o fato é que a grande maioria das pessoas vai. Dor na garganta, lógico, agora é hora do dor na garganta. Toma água aí, para começar já a limpar. Isso é muito importante. Esse exercício é muito importante. Porque ele, quando a gente olha para isso e diz não é o suficiente, olha que merda que tá a minha vida nesse momento e não vai ter saída isso aqui. Que desespero, né? É por isso que a gente precisa, a partir de agora, olhar com olhos reais sobre o que a gente realmente sente, né? Sobre tudo que está por trás, né? Sobre o que a gente acredita sobre a gente mesmo e sobre a nossa vida. Então a gente tem que ser muito honesto para que a gente possa acessar tudo que a gente precisa acessar. E aí a gente não quer acessar emoções que nos incomodem, mas ignorar, por exemplo, que a gente não está confortável e da taquicardia mesmo, com o momento atual, que eu tô o tempo todo. Gente, porque é isso. Agora a gente falou alto só. Mas o sistema de alguns de vocês está vibrando o tempo todo. Eu não ganho o suficiente, eu não ganho o suficiente, eu não ganho o suficiente. E adivinha o que vocês estão criando para a vida de vocês? Que vocês nunca vão ganhar o suficiente, né? Ah, Lara, o que a gente faz? A gente, em primeiro lugar, a gente reconhece. A gente reconhece tudo isso, né? E a gente olha para isso, a gente vai limpar agora também, tá? A gente vai ter uma limpeza preparada para essa aula. Aquela que fala assim, então boa noite, é isso que vocês vão ter que lidar durante a semana. Calma, tem uma limpeza. Quando a gente vibra não é suficiente, é muita tristeza, depressão, gente, frustração. E assim, por mais que a gente tenta falar alguma coisa positiva, a gente falou que vem aqui em casa. Porque tente falar alguma coisa positiva, no fundo você está sempre vibrando lá. Não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente, aí nunca vai ser, né? Tem muita gente que evita olhar para a conta, evita discutir finanças, evita ver a real, né? Para não sentir esse eu não sou suficiente, eu não ganho o suficiente, né? Então a gente vai limpar agora algumas emoções sobre a sua renda atual. Por que eu quero limpar emoções sobre a sua renda atual? Não vou neutralizar ninguém. Tem gente que fala assim, nossa, mas se eu ganho zero e você limpar as emoções sobre a minha renda atual, deixar eu aceitar esse zero, eu vou ficar paralisada. Muito pelo contrário, gente. Quando você fica olhando para sua renda atual e fica falando isso não é o suficiente, eu sou inadequado, blá blá blá, não tá bom, não sei o que lá, você não consegue se movimentar. Por quê? Por causa da resposta estressante. Lembra?
Se seu corpo está em resposta estressante, você não consegue achar uma solução. Você não consegue caminhar para fazer algo diferente. Você não consegue ser criativa. Se você depende, igual eu, de fazer postagens para vender o seu trabalho, você não consegue fazer uma postagem. Você não consegue oferecer seu trabalho com alegria. Você não consegue fazer uma venda com vitalidade. Você não consegue ir lá para o seu trabalho. Por quê? Porque você está o tempo todo, ah, isso não é suficiente, não é suficiente. Então, assim, a gente precisa estar em paz com o momento atual. Olhar lá. Eu sou craque em fazer isso, gente. Tá na merda. Eu olho pra merda e falo assim, que eu já aprendi isso, que eu tenho que estar em paz com o momento atual. E fala, que beleza, né? Olha só. Olha como estamos aqui nesse momento. Mas tudo bem, vamos ver o que é que vai acontecer. E essa habilidade de ficar em paz com o momento atual, mesmo que seja um caos, é o que vai te dar a chance de conseguir começar a virar o jogo e de ser mais resiliente, tá? Porque muita coisa acontece quando a gente olha para nossa verdade, não importa qual seja ela, e começa a ficar em paz, né? Porque quando você está preocupado com dinheiro que você vai ganhar, você não consegue dormir, né? E tudo isso gera uma resposta muito primitiva do corpo, né? E é principalmente aquela resposta lá da época das cavernas de que eu preciso lutar para sobreviver, né? Que meu corpo tensiona, a energia ela fica presa, ela não circula. E como que você vai ganhar dinheiro se a energia não circula? A gente está trabalhando fluxo, a gente está fazendo um mantra, imaginando a energia vir, sair. Não, se eu tô lá, mas o que eu ganho não é suficiente, mas o que eu ganho não é suficiente, você não vai conseguir fazer, entendeu? Então, o objetivo dessa semana é começar a soltar isso, ficar ok com a sua renda atual e você precisa aprender a fazer isso. Precisa aprender. Ganho zero. Ok. Então, como pode ser eu me abrir para receber mais? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive um momento da minha vida que eu fiquei com zero. Foi quando eu entrei numa depressãozinha também. Foi em 2018, outubro. Na verdade, eu entrei no zero porque eu parei de atender. Na verdade, eu primeiro entrei em depressão, não conseguia mais fazer atendimento, e aí eu fiquei sem renda, e a gente que não tinha reserva financeira, a gente que é autônomo se ferra, não tem reserva, acabou o dinheiro, tinha aluguel, tinha uma série de coisas. E eu sempre ganho muita coisa, gente, sempre uma pessoa muito próspera, tá? Por mais que a minha dificuldade financeira ela fosse, eu ganhava, assim, nossa, eu ganhei muita coisa, ganhei muito curso. Acho que o universo sempre falava, minha filha, as bênçãos, elas sempre estiveram ali. Isso é preciso que vocês reconheçam quais são as bênçãos. Porque eu falo que teve momentos que eu não tive dinheiro, mas nunca faltou nada. Jamais faltou alguma coisa. E é muito lindo se você olhar e perceber que sempre que você olha, sempre que você pede ajuda, sempre tem muita gente ali, né? Mas quando você faz do teu lugar, quando você faz a tua parte, né? Você tirar filho da escola. Meu filho, os dois estudaram em escola pública, né? Em alguns momentos. Então, assim, mas, cara, nunca faltou nada. Nada, 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 nada. Entendeu? Então, assim, isso é muito curioso, né? E aí eu ganhei essa sessão e eu fui conversar. Foi a única vez na minha vida que eu tive a chance de conversar com uma guru. Mas uma guru assim, nossa, sabe aquela pessoa que você olha que tem aquele brilho? Ela era bem velhinha já, um cabelinho branco. E aí eu falei assim para ela: olha, eu não tenho nada, nada. Porque eu tinha acabado, inclusive, de